Esse vídeo é basicamente para explicar o porquê que, na hora da prova, você basicamente esquece uma coisa que você tinha certeza que você lembrou. O famoso branco, que praticamente já deve ter acontecido com todo mundo. E aí, o spoiler do final do vídeo é que isso não tem absolutamente nada a ver com processos que envolvem memória, tem a ver com não entender como que você deve aprender direito. Então, mas para conseguir explicar esse processo, o que eu vou fazer é fazer um detour gigantesco e contando coisas basicamente irrelevantes, mas eu acho fatos históricos muito legais, sobre neurociência e por que que a gente tende a aprender do jeito que a gente aprende e o porquê que isso não tem absolutamente nada a ver com, até onde a gente sabe, como que o seu cérebro funciona. Então, a historinha começa com o seguinte sujeito, né? Isso, inclusive, tá nas aulas do Robert Sapolsky. Então, para quem se interessar, né, foi aqui que eu encontrei essa história, né? Mas eu vou falar também dos pesquisadores, se vocês quiserem ir nas fontes primárias. Só vou referenciar o Sapolsky, porque se você ainda não viu as aulas de biologia desse cara, você tem que ver. Tipo assim, é absolutamente fundamental. Eu acho que é das melhores lectures disponíveis na internet. Mas beleza. Qual que é a história? É a história de como a gente primeiro começou a entender como que funciona a nossa mente, ou mais especificamente como que funciona a memória. Esse aqui é um primeiro modelinho que, por exemplo, é bem parecido com o modelo de como Freud pensava o processo de memória. Você tem traços que estão marcados, coisas que estão carvadas, né, registradas de maneira mais concreta na sua mente, e espaços vazios que a sua fantasia completa. Por que, por exemplo, o Freud ele vai defender um modelinho mais ou menos assim? Porque ele sabia que parte fundamental do que a gente chama de memória é fantasia. Como que ele vai descobrir isso? No famoso insight de as histéricas estão mentindo pra mim, né? Minhas pacientes mentem pra mim. Qual que é a sacada aqui? Ele percebeu que por mais que os acontecimentos concretos tivessem alguma fidedignidade, muito da construção do que as pessoas fazem quando elas vão pensar sobre o passado, na verdade é uma reconstrução provável. Então, esse modelo de que seu cérebro, na verdade, registra alguns detalhes sobre o passado e o resto é pura fantasia, já foi um baita incremento do modelo anterior, que era um modelo muito mais maquínico de como que o cérebro funciona. Só tem um problema. Tem uma parte que está errada nesse modelo, e não é a parte da fantasia. Na verdade, sim, acontece essa reconstrução a partir da fantasia. E quando eu digo fantasia, é coisas que são prováveis, coisas que alguém te disse ou alguma coisa assim. Então, é muito comum, né, experiências de criptomnésia, que tem um pouquinho a ver com isso. Ou então, para contar uma experiência pessoal, né? Eu tinha certeza que eu lembrava de uma determinada tia que era impossível de eu ter conhecido, né? Várias pessoas iam dar uma explicação mágica ou mística pra isso, mas eu tinha absolutamente certeza. Eu lembrava da casa dela, de como que era a casa dela, de como que ela era de personalidade. Eu lembrava de absolutamente tudo, só que ela morreu antes de eu nascer. Então, certamente, era impossível de eu conhecer. Anos depois, eu encontrei uma foto que tinha ela, né, e uma determinada cadeirinha e mostrava a sala. E aí, a minha reconstrução do mais provável de ter acontecido é que eu olhei para a foto, eu refiz, e eu tinha a imagem mental da casa dela, e a personalidade dela eu fui buscando de coisas que me falavam sobre essa tia. Então, eu produzi essa memória a partir da fantasia. Mas se a parte da fantasia está correta, o que está errado nesse modelo? É a parte dos elementos concretos que estão registrados. A verdade é que não tem nada de concreto registrado, é só fluxo. E aí, para entender um pouquinho essa imprecisão do modelo, eu vou contar uma história de como que a gente chegou nessa conclusão. Dois pesquisadores, o David Hubel e o Thorsten Wiesel, vão ser dois dos pioneiros na década de 50, 60 para pensar o funcionamento do cérebro. A gente começou a brincar, assim, né, chamar de neuroimagem o que eles estavam fazendo é um pouquinho forçação de barra, mas basicamente era isso. A gente começou a tentar, de maneira empírica, observar o que acontece em termos elétricos no cérebro quando determinados estímulos eles são entregues. Por que eu estou falando que, estrito senso, é forçação de barra a gente chamar de neuroimagem, apesar de ser basicamente o mesmo processo? Porque esse processo foi muito refinado e hoje em dia o que a gente tem é muito melhor. Mas beleza. O que esses pesquisadores eles vão começar a observar? Eles observavam que quando você entrega para, primeiro, acho que foram gatos, mas depois, né, chimpanzés, pontos e linhas, você começa a ver uma determinada parte dos neurônios se agrupando e acendendo. E qual que era o modelo deles? E foi um modelo que foi construído ao longo das décadas, né? Então, na década de 50, eles viram que tem uma parte do cérebro que é dedicada a observar pontos, e aí depois, né,
eles quase ganharam o Nobel entregando uma parte que é dedicada a linhas. E eles depois começaram a pesquisar uma parte que é dedicada a curvas. E a ideia é que você vai montando a realidade aos pouquinhos, do mesmo jeito que você aprende na escola quando você vai pensar em desenho geométrico. Se você entende pontos e linhas e curvas, eventualmente você tem figuras e eventualmente profundidade. E aí ia ter uma relativa especialização do cérebro. E a gente já tinha elementos empíricos muito fortes para esses elementos mais basilares de como que a percepção funciona. E ao mesmo tempo, inclusive esse foi o Nobel de Medicina de 81, um outro experimento, que é o de neurônios seletivos, ele ficou muito famoso. E a ideia é mais ou menos a seguinte: eles entregaram, né, dezenas de milhares de fotos para um determinado macaquinho. E aí teve uma foto específica, que foi a foto da Jennifer Aniston, inclusive, que tinha um neurônio específico que só acendia quando você entregava uma foto da Jennifer Aniston. E aí ele foi batizado de neurônio da Jennifer Aniston. Então, eles mostraram dezenas de milhares de fotos, mas aquele neurônio só acendia na foto dela. E juntando essas duas pesquisas, qual foi a conclusão? Olha, então a gente tem neurônios mais basilares, que dão conta desses processos mais fundamentais, linhas, pontos, curvas, etc. E aí você vai ter uma progressão até chegar no neurônio da Jennifer Aniston, absolutamente especializado. Então, a gente achou que, ali pela década de 80, a gente matou a sacada de como que o cérebro funciona. Qual que é o problema? Depois, alguém resolveu, eu esqueci quando, mas passam alguns anos, e alguém resolve, o macaco ainda estava vivo, e ele resolveu mostrar algumas fotos para conferir. Não, vamos ver se a gente mostrar 20 mil, ao invés de só 10 mil, se continua sendo só da Jennifer Aniston. E a Torre Eiffel acendeu, né, uma foto aleatória da Torre Eiffel, acendeu o mesmo neurônio. E a conclusão que a gente chegou depois disso é que a gente não tem a menor ideia de como o cérebro funciona. E esta é a leitura mais precisa do processo inteiro. A gente tinha uma esperança muito grande de que essas pesquisas de base iam encontrar com essas pesquisas de especialização e que esse processo a gente ia ter um entendimento total de como que as coisas funcionam, e estava todo mundo muito animado com isso na década de 80, mas a verdade é que o movimento, né, da neurocibernética, dessa unificação com linguagens de outros campos, né, e de maneira geral, de pensar o cérebro enquanto máquina, falhou. Vários experimentos depois foram feitos e boa parte dessa literatura ela foi desconstruída. Isso posto, como que a gente tende a pensar hoje processos neuronais de maneira geral? E aí, especificamente aqui, eu vou me voltar para a memória. Não como uma instância onde isso acontece, mas como um processo, uma rede de conexões em rede que provocam alguma coisa. Então, voltando aqui para o modelinho do Freud, não é que tem determinadas imagens que ficam marcadas e a gente produz fantasia ao redor dela para ter uma construção de continuidade. Essa imagem que fica marcada, ela mesma não é uma marcação, mas um processo. E o que isso tem a ver com esquecer na hora de dizer alguma coisa na prova, né? Então, eu tenho a impressão de que eu conheço aquilo, mas na hora que eu preciso colocar isso para fora, isso não sai, eu tenho um branco. A sacada é que lembrar, na verdade, ou pelo menos, verdade é uma palavra muito forte, mas assim, na melhor explicação que a gente tem hoje, é um processo de recriação, e a memória é um processo de recriação de um determinado procedimento cognitivo, ou seja, de uma sequência de ativação de neurônios, do exato mesmo jeito, de um jeito similar, do que ela foi ativada da última vez. É por isso que, quando você vai visualizar, fazer uma cesta no basquete, a parte que está, grosso modo, associada com o trabalho motor, é também ativada. Então, visualizar ou lembrar de uma cesta importante que você fez envolve as coisas que, quando a gente vai pensar em termos de neuroimagem, deveriam estar associadas com o movimento. Então, é uma sequência de conexões complexa que determina a coisa. Então, por que tem esse branco? Qual que é o fenômeno que está acontecendo aqui? Quando você vai estudar, com frequência, e aqui eu estou usando uma metáfora visual explicativa, tá? É um termo um pouco impreciso, mas eu acho que ele fica mais visual em termos de didática, você tenta estudar colocando o material para dentro, ou seja, conferindo se você compreendeu o material. Mas o processo que envolve compreender, ou seja, o tipo de conexões, a sequência específica de conexões que envolve compreender, é completamente diferente do expressar, do dizer. Então, qual que é a sacada? E isso é uma das dicas mais relevantes assim, para estudo e que tem efeito imediato. Ao invés de estudar para conferir se você compreendeu, ou seja, como se o conhecimento tivesse vindo para dentro, você tem que estudar como se você estivesse explicando isso para alguém, colocando o conhecimento para fora, descrevendo a coisa. Porque na hora que você for fazer a prova, o branco ele vem que
o processo que envolve compreensão, por isso que você tem a impressão de que você sabe aquele conteúdo, esse está muito bem estruturado e você lembra dele, você consegue refazer ele mentalmente, mas o processo que envolve colocar isso para fora, que é outro processo, que é o que você precisa para escrever alguma coisa na prova, ele não foi bem estruturado. Então, você não consegue refazer essa mesma conexão e aí vem o branco. A dica concreta, ou uma das dicas concretas que a gente vai integrar com as outras dicas dos outros vídeos dessa playlist é, na hora que você estiver estudando, não estude como se você estivesse compreendendo a coisa, estude como se você estivesse explicando a coisa. Porque praticamente todas as situações que você vai precisar, seja na prova, seja, por exemplo, em performance clínica, você precisa muito mais conseguir articular esse pensamento para fora do que para dentro. Enfim, essa é mais ou menos a construção, né? Fizemos um breve detour aqui, mas eu acho que é interessante, tipo assim, saber um pouquinho da história de como que os conceitos eles foram construídos, até porque, como a gente viu nos outros vídeos, para lembrar dessa dica é muito mais fácil quando ela está atrelada com uma história, né? Ainda mais se você tem algum sentimento específico, né, de ter achado essa história legal ou interessante.